Amém, amém. Vamos iniciar então essa nossa reunião. Toda quinta-feira nós estamos aqui adorando ao Senhor nessa igreja que se reúne nesse lugar, louvando a Ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração, é digno de tudo de bom, é digno de. Não tenho palavras para dignificar, para mensurar a importância de Cristo nas nossas vidas. Iremos hoje estudar a terceira epístola de João, que é uma conclusão da primeira e da segunda, como nós aprendemos, e eu creio que será bastante proveitoso, como sempre tem sido para nós, alunos, nosso professor Wilton, e gostaria que os irmãos que estão chegando ficassem à vontade, que logo, logo você terá a oportunidade de perguntar, tirar sua dúvida, em Cristo, para que nós possamos crescer mais no conhecimento e nos diminuirmos mais como servos. Por favor, eu irei pedir ao Senhor, né, que Ele possa, do nosso lado, né, nos dar entendimento do que for falado. Oremos. Senhor, te louvamos na noite desse dia, te agradecemos porque até aqui tu tens nos ajudado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do professor Wilton, muito obrigado pela vida da nossa irmã Sheila, da família. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida de todos, na realidade, que estão aqui nesse momento, na tua igreja, que se reúne nesse lugar. Como eu sempre digo, a tua igreja santa, lavada e remida pelo teu sangue, que foi comprada na cruz, ela se reúne aonde ela quiser. Ela se reúne nas praças, ela se reúne na internet, ela se reúne nos campos, nos montes, nos templos. A sua igreja se reúne onde ela quiser. E onde ela se reúne, ela provoca a tua presença. Tu está nela, porque tu é o cabeça dessa igreja. Por isso nós te louvamos, nós te glorificamos nessa noite. Por favor, abra os nossos corações e o nosso entendimento. Amém e amém. Professor, por gentileza. Amém, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Mais uma vez a gente se encontra aqui para nós juntos aprendermos a palavra do Senhor. Como o irmão Isaías havia comentado antes da gravação, essa é uma epístola bem curta, ela é o fechamento, né, das outras epístolas de João. Então, a terceira de João, ela é bem objetiva. Eu vou falar aqui um pouco, fazer aquela introdução habitual, depois vou passar para os irmãos, e permitindo o Senhor, logo após o estudo, eu disponibilizo lá no grupo um material que eu preparei acerca dessa epístola. Então, a terceira de João, ela tem um início, ela também é considerada um bilhete, né, porque ela é bem curta, bem pequena, e ela tem um início muito interessante, onde João ele endereça essa correspondência ao Gaio, né, à igreja ali e ao presbítero Gaio. É uma pessoa que a gente não tem muita informação acerca dele, mas é alguém a quem João tem uma estima e ele deseja, né, que ele vá bem em todas as coisas, que ele também tenha saúde. Então, talvez fosse alguém que estivesse passando por algum momento de dificuldade na parte física, talvez com alguma enfermidade. É o versículo 2 da carta, ele é sempre usado ali nessa questão, né, de nós desejarmos a vida integral para os nossos irmãos. Então, lá ele aborda de maneira integral o que nós devemos ter, né? Tanto a saúde física como a saúde espiritual. O Isaías comentou, a Sheila também, então o pessoal hoje tem cuidado mais da saúde, isso é importante, né? As pessoas sempre vinculavam o cuidado com o corpo como sendo uma espécie de vaidade, mas isso a gente não pode considerar dessa forma, né? Não pode ir para um extremo e nem para o outro. É claro que a gente aqui não vai idolatrar o corpo, mas o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então ele requer um cuidado, com certeza, né? Até quando a gente chega numa certa idade, como Isaías falou, a nossa preocupação ela aumenta, porque a gente já não tem mais aquela saúde de jovem, né? Então é bom sempre indicar para os irmãos, quanto mais cedo cuidar do corpo é melhor. Então nessa epístola você já viu uma abertura dela desejando saúde também física para um irmão da igreja. Então isso é muito importante
no nosso dia a dia. O que acontece nessa terceira carta, nessa terceira epístola, nesse bilhete? O João, ele tem que escrever por quê? Porque começou a surgir um problema gravíssimo na comunidade. Os irmãos viram aí, ao longo do tempo, nos estudos, que a comunidade ela era ameaçada de maneira externa e de maneira interna. De maneira externa era em função dos falsos judeus e do Império Romano, né, onde havia aquela perseguição intensa. E dentro da comunidade começaram a surgir falsos ensinos em função de alguns itinerantes que pregavam, que chegavam nas casas e anunciavam ali doutrinas estranhas, principalmente aquelas que nós chamamos de protognosticismo, aquelas doutrinas que nós já estudamos aqui acerca do gnosticismo. E agora, o que acontece? Começa a brotar dentro da comunidade uma certa liderança tirana, né? E no caso aí da terceira epístola, o nome ele é mencionado, é um homem que chama Diótrefes. Esse homem ele exerce uma liderança ali entre o povo e ele busca entre os irmãos o primado, né? Então, o que isso significa? Que já começa a surgir dentro dessa comunidade, que era uma comunidade muito livre, uma comunidade no espírito, uma comunidade onde eles tinham ali a servidão em amor, já começa a surgir pessoas que querem buscar essa ênfase da liderança, que querem assumir uma posição de destaque entre os irmãos. E, em contraponto nessa carta, existe outro personagem, né, que João exalta. Então, você vai encontrar o Diótrefes, que é o homem que busca ter essa liderança impositiva, e o Demétrio, né, a pessoa que é exaltada também ali por João como sendo alguém que a verdade dá o testemunho dele. Então, é possível que já alguns grupos já estavam sendo formados ali na comunidade. E esse Diótrefes, o que ele faz? Ele impede que João exerça algum tipo de liderança na comunidade. Ele rejeita os escritos de João, ele rejeita a presença de João. Então, João tem que alertar a comunidade acerca desse tipo de liderança que chega a impedir até alguém que tinha participação no início da própria comunidade. Então, é um homem, possivelmente, de uma liderança muito forte, convincente, que usa até os argumentos que João ensinava contra João. Como, por exemplo, na primeira epístola, João fala que não precisa que ninguém de fora ensine a comunidade, porque eles têm já a unção, eles já têm o Espírito, e o Espírito ensinaria todas as coisas. Então, é possível que o próprio Diótrefes usava esse ensino contra o próprio João. Então, não aceitava ninguém de fora, né? Então, você vê como que o avanço das comunidades começam a surgir problemas e coisas graves, né? Eles passam a não aceitar mais os ensinamentos daquele que é vamos botar assim, a pessoa da tradição da própria comunidade. Ele tem necessidade de falar alguns temas, mas ele quer tratar isso face a face. Ele quer abordar isso e ele pretende até conversar com esse Diótrefes. Talvez ele fosse, no início, né, um irmão primoroso, valoroso, mas que com o tempo, em função ali de não ter a vivência mais no espírito, no serviço, ele passa a querer dominar sobre os irmãos. Essa carta também, ela aborda muito, como nas outras, a questão da verdade. João, ele sempre apela para a realidade espiritual das coisas. O que significa isso, né, de maneira muito prática? Não é se importar com o discurso, principalmente, não é se importar com a estética, mas sim com a vivência. O que vai mostrar que a comunidade é viva é essa atuação do Espírito que vai resultar no fruto. Então, uma comunidade que vive na dependência do Espírito, ela não pode se apoiar em nenhuma outra coisa a não ser na realidade das coisas. Então, isso leva mais para Cristo, isso traz glorificação para o nome de Deus, isso faz com que os irmãos se amem cada vez mais, isso faz que a comunidade seja reconhecida através do amor e que as pessoas enxerguem naquela comunidade a vivência do Espírito. São essas coisas que João traz como sendo os elementos, né, que vão definir diante deles ali a essência do Espírito. Essa questão do Diótrefes, infelizmente, ela vai prevalecer nessa comunidade. Aqui na Bíblia, né, a gente tem até a terceira epístola de João, então nós não temos um desenvolvimento histórico na Bíblia acerca do resultado dessas cartas.
mas na história da igreja, através de outros escritos, através de pesquisa, nós vamos ver que esse tipo de liderança ele foi sendo estabelecido nas igrejas. Então, possivelmente, nessa comunidade joanina, segundo os estudos que a gente vê, esse tipo de liderança, infelizmente, vai prevalecer. Alguns comentaristas, eles fazem uma ligação desse tipo de liderança com aquilo que lá nas cartas do Apocalipse, Apocalipse capítulos 2 e 3, vai chamar de obra dos nicolaítas. Né? Alguns entendem que obra dos nicolaítas, que é uma obra que Jesus diz que ele odeia isso, é uma obra de dominação do povo. Então, vocês vão encontrar alguns comentários bíblicos que dizem, né, que esse tipo de liderança tirana, que assume de qualquer forma o primado, que quer exercer domínio sobre os irmãos, que quer ter uma liderança humana forte, é o que o Apocalipse chama de obra dos nicolaítas. Então, eu sei que não é só isso, né, que se fala acerca da obra dos nicolaítas, mas bons comentaristas sugerem isso. Então, é um quadro que está se estabelecendo, infelizmente, na vida da igreja. E aí, o que a gente pode falar, né? Como que a gente pega um bilhete desse, uma carta dessa, e traz para os nossos dias? Qual que é a avalia de nós lermos uma carta tão curta, mas tão grave, né? É a questão de nós não mais cedermos à voz do Espírito. O Isaías sempre traz aqui a questão, né, da dificuldade que as pessoas têm em alguns locais de ter acesso à liderança, de poder contestar até algum tipo de ensino. Então, trazendo para os nossos dias, o que a gente tem que verificar? Que quando a nossa dependência do Espírito ela fica diminuída, nós passamos a colocar outras coisas no lugar da funcionalidade do Espírito. Nós colocamos os nossos pensamentos, as nossas tradições, as hierarquias, a confiança em homens, né? Tanto no meio, vamos chamar assim, da igreja como externo, principalmente hoje no Brasil, a gente vive isso de maneira muito clara, as influências externas na vida da igreja. Tudo isso é decorrente de nós abandonarmos a unção, a iluminação do Espírito Santo. Então, essa carta, embora ela seja muito curta e poucas vezes você vê alguém comentar dela na igreja, de estudá-la, ela tem o seu valor, sim, hoje, trazendo para os nossos dias, porque nós precisamos, mais do que nunca, viver na dependência do Espírito. Né? Nós vivemos no serviço. A verdadeira liderança, o Novo Testamento coloca, é a liderança servidora, é aquela liderança que é pelo exemplo e não pela força. Primeira de Pedro, que nós já estudamos, também aborda isso, né? Que o presbítero, o ancião, ele não deve exercer domínio sobre o rebanho que é de Deus, que é a herança de Deus. Então, o que a gente pode concluir aqui nessa primeira parte é isso. Fazer uma leitura dessa carta, observar essa tratativa, né, que visava impedir que lideranças humanas ocupassem o lugar que só é de Jesus, né, que exercessem ali primado entre os irmãos. E que uma pessoa que queira exercer liderança na igreja, ela deve ser exemplo. Ela deve ter uma vida guiada pelo amor, guiada pela palavra, na dependência do Espírito, para não dominar sobre os irmãos, mas ser uma pessoa que sempre esteja disposta a suportar, né, dar suporte, uma pessoa que seja sempre disposta a ser como Cristo para a comunidade. Que, embora ele fosse o irmão mais velho, o irmão mais maduro, né, ele sempre se colocava ao lado dos mais fracos, ao lado daquelas pessoas que necessitavam. Então, era essa consideração inicial que eu queria deixar para vocês. Vou passar aqui para o irmão Isaías para a gente começar a nossa conversa. Muito bom, muito bom, muito bom. Essa liderança que resume-se ao serviço, né? Ao servir, maravilhoso. E eu louvo a Deus pela sua vida, professor. Eu gostaria de já abrir aqui a nossa série de perguntas. Como eu disse, os irmãos têm liberdade de perguntar, as irmãs também. A pergunta ela pode ser a pergunta mais simples que você achar que seja, mas com certeza vai, às vezes, abrir um assunto muito interessante ou vai fazer com que outras pessoas também perguntem também. Então, você pode ficar à vontade, irmã Renata, irmão Alexandre, podem perguntar, por favor. Porque, como sempre eu digo, eu tenho pergunta.
Eu tenho pergunta para fazer, mas eu gostaria que os irmãos perguntassem aí, por gentileza. Irmão João, por favor. O professor, eu pensei que eu não ia ter nenhuma intervenção, nem pergunta, porque é um bilhete, né? Por exemplo, será que vai ter alguma coisa que eu possa contribuir? E eu achei 3 pontos aqui, mas eu não vou fazer as 3 perguntas para poder deixar as irmãs perguntarem. Esse nome Gaio me leva a um nome romano. E aí eu fiquei pensando, será que esse Gaio é um romano convertido? É uma dúvida que surgiu na minha mente, porque esse nome não era comum entre os judeus, né? É mais entre os romanos. Aí, será que esse Gaio era um convertido que passou a ser líder na igreja? E aí, depois, no versículo 5, o João tem uma preocupação com os estrangeiros, que, na verdade, deveriam ser aqueles irmãos que saíam para pregar em outros lugares. A preocupação dele é a manutenção desses irmãos. É interessante isso. E aí, o outro ponto que eu quero enfocar é sobre esse Diótrefes. Será que ele era diácono, esse cara? Será que ele era um diácono? Porque é um tipo de sujeito que quer mandar na igreja. Aí, só um parênteses. Eu fui pastorear uma igreja em Conceição de Macacu e tinha um camarada lá que ele era o diácono. Infelizmente, ele tinha um olho de vidro. E ele era metido ao santarrão da igreja e tudo, e ele arrumou uma confusão comigo porque ele queria que prevalecesse uma ideia dele. Eu falei, não, o pastor aqui sou eu, vamos conversar. E o cara era metido a santo, mas ele tinha 2 botijão de gás no carro dele. Ele tinha ele era feirante, e ele colocou 2 botijão de gás no carro dele, que não era permitido. Eu falei assim, pô, aí eu fiquei pensando, pô, o cara é metido a santo, mas está na infração aí, com 2 botijões de gás. E aí eu vi esse camarada aí, eu falei, será que esse cara era um diácono na linguagem de hoje? Porque a gente tem alguns diáconos hoje que, se o pastor bobear, eles põem o pastor para fora. É só para a gente introduzir o assunto. Tá legal. Obrigado, João. Bacana. A questão do Gaio pode ter sido, sim, um irmão romano ou filho de romanos, né? Ou que recebe um nome desse. Podia também ser uma homenagem a alguém. Então, assim, e de fato ele é uma figura que nós não temos muita informação, ou quase nenhuma informação acerca dele. Só aparece dessa forma, uma citação, e é sempre aquele dilema que a gente coloca, né? Por que que tem tantas dúvidas? Por que que surgem tantas dúvidas no texto bíblico, né? É porque o texto não foi escrito para nós, né? Então, o texto é escrito para uma comunidade, por exemplo. Se a gente fosse comunicar aqui, eu não ia ter que escrever assim, olha, vocês conhecem o Isaías? Isaías é pastor, que ele é casado, que tem filhos, que trabalha, que está aposentado. Por quê? Porque é uma informação que não nos interessa no sentido de informação nova, porque a gente já sabe, né? Então, no texto bíblico acontece isso. Tem textos que já são bem diretos, que a gente fica vendido. Por quê? Porque nós não somos a comunidade que recebe o texto. Então, assim, o Gaio, a gente podia falar assim, quem é esse homem, né? De onde que ele veio, tal. São perguntas interessantes. Então, assim, é possível que tenha alguma ligação com Roma, ou ele seja um romano, descendente de romanos, pode ser alguém que recebeu esse nome sendo um escravo, né? E os pais fizeram uma homenagem ao Gaio, que poderia ser o Gaio chefe deles lá, o patrono. Então, assim, são muitas variáveis, né? Mas é interessante essa colocação.
E a questão aí dos itinerantes, né? Você vê que como que é um assunto delicado. Se a gente pegar um texto de apoio, que até alguns questionam por que não entrou no texto bíblico, que é a Didaquê, que é a instrução dos 12 apóstolos, né? Ou as instruções que vieram deles, o que é colocado nessa instrução? Que você deveria receber esse profeta, esse itinerante, como se fosse o próprio Senhor na sua casa. Você deveria dar todas as condições necessárias para que ele fosse bem tratado. Entretanto, se ele procurasse ficar mais alguns dias na sua casa e pedisse dinheiro, era para tratá-lo como falso profeta. Então você vê que posição firme, né? Receber como se fosse o próprio Senhor. Então ele vai ter acesso ali à sua casa, você vai tratar ele da melhor maneira, mas se ele se prolongar na sua casa e pedir dinheiro, rejeita que é falso profeta. Por que isso? Porque eles estavam circulando ali, né, para a fundação das igrejas. Então eles tinham que andar mesmo, tinham que chegar em comunidades, tinham que fortalecer. A exemplo de Paulo, né? O mais famoso que a gente vê na Bíblia é Paulo, mas tinham outros irmãos que circulavam, que fundavam igrejas, que nós não conhecemos pelo nome, mas que você vê que eles vão passando e, infelizmente, junto deles, ou no rastro deles, ou imitando eles, tem os falsos profetas, os falsos apóstolos, e é uma coisa que tá assim, no Novo Testamento é uma coisa grandiosa, os alertas, os escritos acerca desses falsos que chegam para dominar ali sobre o povo, para enganar. E o Diótrefes é bem legal o que você falou, irmão João, porque assim, você trouxe para um contexto seu, né? Então, assim, na sua comunidade, lá, batista, né? A forma batista, quem que exerce lá? Os diáconos, eles têm uma força muito grande. Essa sua fala, ela é estranha, por exemplo, para um pentecostal. Ele não entende o que você falou, porque a não ser que ele conheça a estrutura da Batista. Porque se você falar assim, ele poderia ser um diácono. Para quem está na Batista sabe qual que é o peso que um diácono tem. Mas se falasse com um pentecostal, falasse, ele talvez fosse um diácono, o pentecostal falar, então era alguém que não apita nada na igreja. Porque para o pentecostal, quem tem força é o pastor. Então, assim, o pastor tem mais força. O Nel é o apóstolo. É só o apóstolo no Nel. Então, assim, é bem legal isso. Ele, possivelmente, ele talvez, né, o que alguns comentaristas falam, é que ele fosse um irmão da origem da comunidade. É alguém que está lá com eles desde o início, então é alguém que eles respeitam. Que, de fato, é alguém que tem uma palavra, é um ancião, talvez também, sempre um talvez, né? Porque não tem mais informação dele. Talvez ele fosse o irmão que fosse o dono da residência onde eles se reuniam. Que fala assim, ele não nos recebe. Não é que ele não nos recebe porque ele é um pastor que fala, não quero vocês aqui. Percebe que ele não nos recebe é porque ele tem algo que ele pode impedir os irmãos de chegarem. Então, possivelmente, ele seja um homem de posses que tem uma casa, que tem uma grande casa, que a igreja se reúne na casa dele. E aí ele passa a ter o quê? Domínio sobre os irmãos. Então, é um contexto bem interessante. E professor, ele tinha até poder de expulsar o povo na igreja. Está no versículo 10, ele expulsava mesmo, ó. Sai daqui, eu não quero você aqui. Você tem razão, a casa é dele e ele expulsa quem ele quer. Por isso que dá a entender que é a casa, né? Porque ele fala assim, não quero vocês aqui. Aí o pessoal avisa, olha, os irmãos estão chegando aí. Ele fala, não, nem recebe eles não, deixa eles lá fora, porque eles não têm nada com a gente aqui, né? É terrível. Tem uma pergunta aí no chat aí, mas eu queria que o irmão Hilton lesse, por favor, e respondesse. E as irmãs aí, vamos responder. Agradeço aí ao pastor João. E eu acho que a cerne desse livro também é também a questão da hospitalidade, né? Sem dúvida. A hospitalidade é a primazia desse livro. Por favor, professor, leia aí a pergunta. É a pergunta do Marcelo, né? Quando da identificação de que já está havendo domínio de um ser e não do Espírito Santo no meio, né? Eu vejo assim, biblicamente, quando existe a manifestação do Espírito, você vê que não há destaque humano. E aqui,
eu vou falar uma coisa que talvez seja muito polêmica diante dos irmãos, porque é um assunto que vai entrar em maturidade. O que é esse destaque humano? Por exemplo, se você pegar irmãos maduros na fé, como, por exemplo, aqueles irmãos chineses lá do Otmania, aquela linhagem, eles não aceitavam nem que você colocasse o nome do pregador do evento. Eles tinham tamanha sensibilidade que falava assim, quem que vai trazer a palavra hoje? Eles não aceitavam isso. Porque eles falavam que você tinha que ir para a reunião da igreja para exercer a funcionalidade em Cristo e que você não deveria buscar destaque humano. Então, eles tinham essa sensibilidade. Alguns vão dizer que isso aí já é um extremo. Né? Você falar quem vai pregar ou colocar o nome. Hoje em dia, você vê que tem igrejas que põem até a foto da pessoa, né? Ele põe lá o nome da denominação e põe a foto da pessoa lá na frente. A foto do líder também, a foto do pastor da igreja. Jesus nunca aceitaria isso. Então, botar a foto dele lá na porta. Hoje tem que ter a foto do líder e da esposa do líder. Né? Antigamente era só o líder que destacava, hoje é o casal que destaca. Tudo bem. E a esposa é pastora automaticamente. Isso. Como se a mulher do médico fosse médica, a mulher do advogado fosse advogada, como se isso fosse uma norma. Uma norma. Isso. Então, em tese, Marcelo, o que a gente pode dizer? Vamos pegar um exemplo prático assim. Da onde que as decisões surgem? Elas surgem do meio do povo, pelo Espírito, ou é uma pessoa que decide o que vai acontecer? Se tiver uma pessoa decidindo tudo, aí você vê que está tendo um domínio humano. Exemplo, Atos capítulo 13. O Espírito Santo ia separar algumas pessoas ali para a obra, vamos chamar assim. O que a igreja fez? A igreja orou e jejuou, e o texto fala, e disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Isso é uma igreja que está encabeçando Cristo, que está recebendo o direcionamento. O Espírito fala na igreja. Apocalipse, as 7 igrejas, Jesus se apresenta, eu sou, aí ele vem lá falando que ele é em cada igreja. E no final, o que acontece? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando tem o encabeçamento de Cristo, é o Espírito que toma as decisões, que fala no meio da igreja. Quando é uma pessoa, quando personaliza a igreja, aí dá para se perceber que tem um domínio humano no meio do povo. Aí já o Espírito Santo não tem mais primazia. Bom, hein? Muito bom, Hilton, muito bom. Eu corri aqui para Atos 13 aqui. O irmão Márcio, pode fazer alguma outra... Quer fazer algum outro contraponto, irmão Márcio? Fica à vontade. Irmão Alexandre, a irmã Naira também chegou. Sim. O irmão Saulo, Hilton. Irmão Saulo, irmão Márcio Giovanni. Irmão Saulo está aí. Saulo é benção. Isso. Alguma irmã tem alguma pergunta? O irmão Hilton, no versículo 6, eu vou ler o 5 e 6. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. É o conselho dele, né? Para Gaio. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. O 6. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Quer dizer, do amor de Gaio. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Na minha Bíblia, esse nome está com letra maiúscula. Esse nome é por causa de Jesus? Se tu consegue observar isso aqui. Na minha Bíblia, no versículo 7, pois por causa do nome. Esse nome com letra maiúscula. Esse nome seria Jesus? Sem dúvida. Agora você vê, rapaz. Agora você vê. Quer dizer, tudo é em função de Jesus, né, Will? Sem tudo dúvida. É Jesus encabeçando na pessoa. O que você falou aí fechou na questão da hospitalidade. Porque que ele fala, esse Gaio é alguém que acolhia as pessoas.
E estrangeiro naquele contexto era um contexto muito difícil. Até hoje é, né? Mas naquele contexto de perseguição, você imagina você acolher os estrangeiros, você dar hospitalidade para eles, incentivá-los e enviá-los, né? E fazer com que o Espírito Santo, ele me fez lembrar, logo na primeira pergunta do João, antes, melhor, que esse texto faz um contraponto à pergunta que eu te faço com Mateus 25. Ah, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Estrangeiro. Era estrangeiro. Era a pessoa que não tinha que ter acolhida. Então, ela enxerga Jesus nele. Você vê que, para João, a espiritualidade é você fazer para Deus no próximo. Não adianta você falar com Deus uma coisa mística, né? No sentido assim, negativo do místico. Não, o místico tem muita coisa boa. Mas naquele sentido místico, que eu sou de Deus, eu falo com Deus, e cadê a realidade no próximo? Então, para João, é bem próximo de Mateus. Né? Mateus fala, ó, o padrão do juízo final é um só. É o que você fez para o próximo. Esse é o padrão. E João fala isso, fala, ó, esse homem está vivendo na verdade. A verdade é isso, é você olhar para Cristo. Né? Então, como que é essa realidade em Cristo? O que ele faz? Ele recebe esses irmãos que estão saindo por aí pelo nome do Senhor. Então, ele enxerga isso. Ele fala, olha, eu estou recebendo vocês como o próprio Senhor. Eu estou cuidando de vocês no amor. E olha, e quem é o contraponto da comunidade? Esse homem, ele recebe os estrangeiros, que ele não tem contato, mas ele está com o coração aberto. O que quer buscar liderança não recebe nem os irmãos. Olha que coisa séria isso. Como é que pode na igreja ter dois polos assim, né? Alguém que é amoroso até com os estrangeiros, que ele não conhece, mas ele está na comunhão do nome, e o outro não recebe os irmãos, não recebe os irmãos que fundaram a comunidade, os irmãos que estão ali no amor de Cristo. Olha que contraponto terrível tem na comunidade. Rapaz, que coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Alguém quer fazer algum comentário? O irmão Alexandre disse que está com uma benção no colo querendo dormir. Ele está com fone. Sem pergunta. Amém, amém. É isso aí. Então, eu gostaria de aproveitar aqui esse momento para entrar nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, né? Você está vendo? Fecha aí, João. Tiago não está ajudando. Fecha. Por favor, João. Eu vou colocar aqui o número da conta do Pix do nosso amado irmão Wilton, nosso professor Wilton, para que você que está aqui no grupo possa abençoar o seu servo, né? Abençoar o nosso professor, porque ele toda quinta-feira está aqui nos ensinando, e com certeza você será recompensado abençoando a vida do nosso professor. Eu vou colocar aqui no chat do nosso grupo. Cadê o chat? Bate-papo. Enviar para todos. Olá. Pronto. O Pix do irmão Wilton, para você que puder, para você que pode anotar aí. O Pix é 285-753-398-50. Repetindo, 285-753-398-50. Wilton José Chini. Tá bom? Aí você abençoa lá o irmão Wilton. Eu botei aí no chat do nosso Zoom, né? Botei no chat, você pode entrar lá no chat e observar. Você queria fazer um comentário, João? Por favor.
Abre aí, abre aí. Ele não, ô, professor, ele não fala nada. Ele fala de que espero ver-te em breve, então falaremos face a face com o Gaio. Mas ele não fala nada de enfrentar o diácono lá, o presbítero, ele não fala nada. Quer dizer, vai deixar passar, o cara vai continuar mandando e desmandando na comunidade, ele não fala nada nesse sentido. Uhum. Olha que interessante. Vamos pegar o texto aí, né? Ele é bem curto. Quem tiver aí com a Bíblia pode acompanhar, que é um bilhete, então ele é bem curtinho. Olha como que ele sai do assunto, quer ver? 3ª de João, bem simples. Ele fala assim, ó, como que é a tratativa? Olha que interessante que você abordou, porque ele podia falar assim, eu vou lá brigar, mas ele fala aí, ó, verso 10, por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maliciosas, e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, aí vai dar o padrão. Não sigais o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Então ele está falando o quê? Ó? O Diótrefes é um homem que não tem realidade espiritual nenhuma. Demétrio, porém, esse é o contraponto da comunidade, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Sim, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. O que ele está colocando aqui? Por que ele chama esse Demétrio? Aí é uma outra possibilidade que a gente vê alguém comentar. Se a igreja se une lá junto dele, do Diótrefes, qual que vai ser a saída? Não vai passar o rodo nele, e vai botar o Demétrio no lugar dele, né? É chegar e falar, ó, deixa ele lá, porque esse homem não tem realidade espiritual, e vamos nos reunir junto do Demétrio, que é um homem maduro também, tem uma casa, tem alguém que possa coordenar os trabalhos aí da igreja. Agora, Wilton, tem algo aqui muito importante que me saltou os olhos na minha lida da tarde que eu estava lendo. Sim. Que vai entrar numa questão bastante, não é polêmica, mas que falta muito conhecimento a muitos. É no versículo 11. Sim. Aqui diz, aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. No grego, esse jamais nunca viu a Deus. Nunca vi. Então, isso mostra a questão do joio e do trigo. Sim. Existem líderes que não conhecem a Cristo. Existem líderes, como diz o texto lá em Mateus 7, que ele ora, que ele prega. Aí, João, que coisa louca. Alexandre? É tremendo isso. E prega, essa expressão, Isaías, nunca conheceu a Cristo. Porque em João, se você olhar, conhecer a Deus em João não é conhecer o texto bíblico, como você estava falando, negócio de palavra. Não é isso. Conhecer a Deus em João é ter a revelação de Cristo. Lembra do Evangelho? João 1,18, ele fala assim, ninguém viu a Deus. Ninguém. Ele coloca ninguém, nem Moisés, nem ninguém. Ninguém viu a Deus. Só Jesus revela quem é o Pai. Então ele está falando, olha, na comunidade também tem pessoas que vão falar da palavra, que vão expulsar demônios, que vão fazer milagres, que vão profetizar, mas não tem a revelação de Cristo. Porque quem tem a revelação de Cristo faz o bem. Isso é muito interessante. E muito forte. Como o povo diz aí, isso é muito forte. Né? Jamais. Isso aqui me saltou os olhos. Jamais. Nós íamos terminar e eu não ia fazer essa pergunta. É um texto tão pequeno. Sim. É rico, né? E rico. E para concluir aqui, já que não tem pergunta, eu falei que eu tinha 15, né? Agora já perguntei 8 já, João. Tá vendo? Tá vendo, João? Perguntei 8. Agora, o último versículo. O último versículo, Hilton.
Dá para você ler para nós o último versículo? É tremendo, cara. O carinho que ele tem. O 15. Olha que coisa louca o 15. Vou pegar aqui nessa versão aqui. Eu estou usando a Ei, que coisa linda. James, 3ª de João, diz assim: mas acredito que ver-te-ei brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Nossos amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. A minha está nome por nome. Nome por nome. Sim. Quer dizer, olha que individualidade, cara, o que é isso? É bem semelhante ao que Paulo fazia, né? Se você pegar Romanos capítulo 16, você vê que Paulo vai citar vários nomes ali, né? É tipo a preocupação de não deixar ninguém de fora. Não. Do amor de Cristo, do calor de Cristo. Cara, que coisa linda isso, né, João? Né, o Alexandre, os irmãos que estão aqui. Isso é coisa linda, é para nós aprendermos. Todo valor na vida da igreja. Todo mundo tem valor na vida da igreja. Todo mundo tem valor. Então, é algo assim maravilhoso, algo que nós aprendemos, né, com essa carta, a termos essa destreza, né, em Cristo, em poder receber e amar a todos. Sem dúvida. Independente do lado, independente da posição social, política, da posição que se encontrar. E aqui também, com certeza, tem novos convertidos aqui. Aqui tem... E todos são tratados da mesma forma. Então, da mesma forma. Concluímos aqui o nosso estudo das epístolas de João e vamos agora entrar quinta-feira em Judas. E, segundo o Hilton falou, tem quase a mesma linha, né? Exato. Tem quase a mesma linha de Segunda de Pedro. De Segunda de Pedro, né? Isso. Que legal. Vamos terminar, então. Vamos terminar agradecendo aos amados irmãos. E se você... eu sempre me esqueço. Eu não sei se o Alexandre está inscrito no canal. Nós temos um canal no YouTube, que é o canal Isaías Campos dos Santos. É onde todos os estudos aqui, durante esse tempo todo, estão lá os estudos. Então, são vários estudos variados sobre 666, sobre quem é a autoridade espiritual na igreja, existe autoridade espiritual, e um montão de estudos lá, muito bom, que o Wilton, nosso professor, deu, e está tudo guardadinho lá. É um local que nós armazenamos lá. É no YouTube, Isaías Campos dos Santos. Tá? E vamos agradecer a todos pelas perguntas, a você que veio. Quinta-feira estamos aqui de volta. Valeu, Alexandre. Alexandre falou que já viu. Quinta-feira estamos aqui de volta para adorar o Senhor. Alguém tem mais algo a dizer aqui? Deixa eu ver quem está aqui ainda. A irmã Cissa, a irmã Jacira, a irmã Naira, direto da América, o irmão Saulo, VRC, que eu não sei quem é. VRC. Olha lá, eu estou aí, ó. O Saulo falou que eu estou aí. Saulo é bênção. Ô, Hilton, Saulo é aquele de Jacarepaguá? Exatamente. Rapaz, eu pensei que ele tinha ido embora, eu tinha ficado, né, aqui. Eu pensei que ele tivesse sido arrebatado, rapaz. Não, eu estou aí. Eu estou presente sempre. Você pode não perceber, mas estou sempre presente. Porque eu estava na rua dirigindo, eu falei, não, eu tenho que pelo menos entrar para escutar. E aí nem me manifestei muito. Amém. Ô, Hilton. Sim. Amém. Esse Saulo é aquele que nós fizemos aquele debate sobre música? Não, acho que não é ele. É outro Saulo. É outro Saulo. Lembra daquele debate que nós fizemos lá sobre a música na igreja? Música santa, música profana, e etc. Sim, Foi muito bom. Com o Jorjão, né? Muito bom.
Muito bom. Sim. E numa Assembleia de Deus, rapaz, só Jesus. Mas vamos lá, vamos terminar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Isaías, o Marcelo me mandou uma pergunta aqui direta. Opa, ela talvez não saiu aí para vocês, né? Então, manda ver. Fica assim, ó. Continuando a pergunta, né? Devemos acolher como se fosse o próprio Cristo, mas eu já escutei relatos de pessoas que receberam casais ditos missionários que foram ao templo dizendo não ter onde ser hospedados, foram acolhidos por uma irmã e em seguida foram assaltados, né? E aí ele vai citar outro relato aqui de missionários que deixou a filha e depois encontrou a filha morta, né, por essas pessoas. Então, na comunidade joanina, lá em 1 de João, capítulo 4, manda provar os espíritos para ver se os espíritos são de Deus. E o costume também que eles tinham, que eles começaram a adotar, o que é? É o que algumas igrejas adotam hoje, que é a tal da carta de recomendação. Paulo até fala que ele mesmo é uma carta viva, né, como os irmãos, mas ele também cita a carta de recomendação. Então, surgiu da onde? A gente não pode ser inocente também nesse ponto, né? A pessoa chegar e falar, eu sou de Deus, tal. O que acontece? Geralmente essas coisas acontecem mais naquele ambiente de performance. O camarada chega lá, sai falando em língua estranha, sai profetizando, pronto, é de Deus, e a pessoa acaba acolhendo e ter esses problemas. Então a gente tem que saber de onde que... Hoje em dia não pode ficar acolhendo assim. Então naquela época já era difícil, mas o que eles faziam? Prova se os espíritos são de Deus. A igreja de Éfeso foi reconhecida porque ela botou à prova as pessoas. Tem que olhar qual que é o intento da pessoa, né? Então tem que ter esse cuidado. Hoje as igrejas fazem isso, carta de recomendação. Tá vindo da onde? É missionário da onde? Quem que enviou? Qual igreja que enviou? Porque se é missionário tem que ter um envio da igreja. A não ser que o cara chegue aí e fale, ó, Jesus apareceu para mim. Mas mesmo assim, que Jesus apareceu, como Paulo, você viu, o mesmo Jesus que chamou Paulo, que falou que ele ia ser um vaso escolhido, teve que falar lá na igreja de Antioquia por meio do Espírito para separar o Saulo para a obra. Então, tá aí um exemplo de alguém que foi vocacionado direto pelo Senhor, mas não era essa espiritualidade, Deus me chamou, eu vou sair e fazer a obra porque é assim, eu estou no Espírito. Não, se está no Espírito, está na vida da igreja. Então, hoje não dá mais para cair nesse conto do vigário aí, não. Amém. Quer falar, João? Dentro desse tema aí, a questão de aceitar, o professor Hilton, a Igreja Batista, houve um tempo que se a pessoa ficasse 2 meses, mandava carta para a igreja em que ele disse que era membro, aceitava por aclamação. Aí, quer dizer, não vamos investigar nada, não, por aclamação. Aí o povo não conhece, aí levanta a mão, vota, o sujeito está lá. Aí é complicado isso, né? Complicado demais. Complicado demais. Exatamente. Amém. Eu sou um missionário, enviado da onde? Só Jesus na terra, só Jesus. Isso acontece muito em locais humildes, a questão do homem tocha, homem muito usado por Deus, etc. Exato. Chega numa reuniãozinha, só Jesus para dar a sabedoria e tal. Amém. Vamos concluir, então, agradecendo aos irmãos, por gentileza, agradecendo aos irmãos pela paciência, pela participação de todos. Quinta-feira que vem estaremos aqui, nesse mesmo local, às 21 horas, para adorarmos ao Senhor juntos. Vamos orar para agradecer? Senhor, te louvamos nessa noite. Que maravilha poder concluir essas 3 cartas. Amém, Jesus. Aprendemos bastante, aprendemos hoje a importância da hospitalidade, a importância do carinho, a importância do respeito, a importância de uma liderança madura, a importância, Senhor, de estarmos ligados a Ti, que é o cabeça dessa Igreja Universal. Por isso, te louvamos e te agradecemos por tudo. Dê-nos uma noite de vitória, uma noite tranquila, nos guarda, por favor, é o que eu te peço, Senhor, na vida de todos os que estão aqui nesse lugar, nesse momento, cultuando a Ti através desse estudo, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém, amém. Amém, Jesus. Gente, está terminado. Vamos cada um para os seus lares.
Deus abençoe a irmã Sheila. Cuidado aí com as Amém. Cuidado aí com o ônibus aí na porta da igreja. Amém? Amém. Até quinta, se Deus quiser. Quinta-feira que vem eu vou trazer um salgadinho para no final do culto a gente tomar com suco, hein? Quinta-feira que vem. Amém? Amém.